Olá pessoal, eu sou Anderson Miranda, aqui no canal XMath, e no vídeo de hoje vamos tratar sobre função afim, função crescente e função decrescente. O que é o zero de uma função afim? O zero de uma função é todo número x cuja a imagem é nula, isto é, quando f de x for igual a zero. Então basta você pegar uma função afim e o seu y você iguala a zero. Assim, você passa a ter uma equação do primeiro grau e, ao resolver essa equação do primeiro grau, você vai descobrir o valor de x para com o valor de y igual a zero. E esse valor de x vai representar o zero da função afim. Aqui nós trazemos um exemplo, onde eu mostro aqui uma equação genérica do primeiro grau, ax mais b, igualando a zero, onde você vê que o valor de x foi igual a menos b sobre a. Mas necessariamente aqui no gráfico você vê um gráfico de uma reta, no eixo das abscissas, no eixo x, você vê o ponto 1/2 e 0, né? Então quer dizer, quando y for igual a zero, o valor de x para essa função ela é igual a 1/2. E isso vai ser o zero da função. Então a função foi dada aqui por f de x igual a 2x menos 1, e quando pegamos o valor de f de x e igualamos a zero, nós passamos a ter uma equação do primeiro grau. Ao resolver essa equação do primeiro grau, você descobre aqui facilmente que o valor de x vai ser igual a 1/2. Com isso, nós concluímos, o zero vai ser justamente o ponto no eixo das abscissas quando o y for igual a zero. Aqui você vê a reta interceptando o eixo x no ponto 1/2 e 0. Quando x é igual a 1/2, o y vai ser igual a zero, ou vice-versa. Aqui nós trazemos um gráfico e observe que nós trazemos com ele a sua construção. Você tem o gráfico da função y igual a 2x menos 1 e note que a reta que intercepta o eixo do x, ela intercepta exatamente no ponto onde x é igual a 1/2. Então, o ponto aqui vai ser 1/2 e o y igual a 0. Observe ainda que ela ainda intercepta o eixo y no ponto 0 e menos 1. Agora, o que vai ser uma função crescente? Uma função definida de a em b por y igual a fx é crescente se para dois valores quaisquer, x1 e x2, com x1 menor que x2, tivermos y1 menor que y2. Então, essa é a condição para que eu tenha uma função crescente. Eu vou ter dois valores, um x1 e um x2, e desde que o x1 seja menor que o x2, vai implicar no fato de y1 ser menor que y2. Também posso ter x1 maior que x2 e y1 necessariamente teria que ser também maior que y2. Então aqui você vê um exemplo aqui do gráfico, né? Onde eu tenho o valor de x1, ele é realmente aqui menor que x2 e, consequentemente, aqui você vê que o y1 também é um número menor do que o número y2. E aqui, numa linguagem prática, não matemática, né, vamos dizer assim, significa que essa função crescente, se aumentarmos o valor atribuído a x, o valor de y também aumenta. Então, isso vai se constituir uma função crescente. No caso da função decrescente, observe que nós temos uma função definida também de a em b, onde y é igual a fx, ela será decrescente se para dois valores também, o x1 e o x2. Agora, observe que x1 é menor que x2, mas o y1 está sendo maior do que o y2. Então, vocês observam aqui também no gráfico, onde eu tenho o valor de x1 interliga ao valor de y1 e o valor de x2 interliga aqui com o valor de y2. Observe que x1 é um número menor do que x2, mas y1 não está sendo menor do que y2. Vocês observam no gráfico que o valor de y1 é um valor maior do que y2. Numa linguagem prática, não matemática, isso vai significar que a função é decrescente se, ao aumentarmos o valor atribuído a x, o valor de y diminui. Então, observe que é o contrário. Se você aumenta o valor de x, o valor de y diminui. Ou também, se eu diminuo o valor de x, o valor de y pode aumentar. Isso vai se constituir numa função decrescente.
Aqui nós trazemos um resumo do que nós falamos, né? Você tem aqui os dois exemplos de uma função crescente e a função decrescente, né? Só reforçando, você observa que o x1 na função crescente ele é menor do que o x2 e, consequentemente, o y1 também é menor do que o y2. Já na função decrescente, ocorre o contrário. O x1 é menor que o x2, mas o y1 é maior do que o y2. Notemos que uma mesma função y igual a fx, ela pode não ter o mesmo comportamento crescente ou decrescente em todo o seu domínio. Então ela pode ser uma parte crescente e uma parte decrescente, e pode mesclar. Aqui nós trazemos um exemplo, ela é crescente em certos subconjuntos do domínio e decrescente em outros. Então olha aqui o gráfico ao lado, você vê que você tem uma função crescente no domínio R+, no conjunto dos números reais positivos, e decrescente em R-, ou seja, no conjunto dos números reais negativos. Nós mostramos o exemplo do que vai acontecer com o coeficiente angular, né, o valor de A na função afim. Então, se você tem uma função definida como f de x igual a x mais b, nós temos que f é crescente se e somente se o A for positivo. E ela será decrescente se e somente se o A for negativo. Então, observe que você tem aqui na função crescente o exemplo da função y igual a x mais 5. Observe o valor de A, que é igual a 1, e o valor de B, que é igual a 5. Mas o valor de A, na função crescente, é um valor positivo, ou seja, o número 1 ele é um número maior do que 0. Então, A é maior que 0, é valor positivo. Na decrescente, y igual a menos x mais 5, observe que o A agora é um número negativo, ou seja, A é igual a menos 1 e B igual a 5. Então, nesse caso, o valor de A é um número negativo, ou também posso dizer que é um número menor do que 0, né? Então, A é negativo, isso vai se constituir em uma função decrescente. Então, pessoal, ficamos por aqui. Se você gostou do vídeo, não deixe de acompanhar a nossa série completa. Os links estão aqui na descrição desse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite aí, se inscreva no canal para não perdermos as próximas aulas. Um abraço e até mais.